Shimadá, agora não dá para ver o resto. Patrícia, obrigada que você está aqui. Imagina, obrigada a você, Dri. Para mim é um prazer enorme conversar com você. Já admiro o seu trabalho desde a Mama in Blue. Antes, o Instagram aqui era o Isso. Ser Mãe Depois dos 40 e a gente mudou para o Mulher que se Reinventa. E nessa época, Mama in Bloom, a gente tinha bastante contato também, porque os nossos filhos eram pequenos. E a gente vai se reinventando, né, Patrícia? Exato, é isso mesmo. Conforme a gente amadurece, conforme a gente cresce, né? A gente pode falar assim, a gente acaba se reinventando, né? A gente acaba encontrando outras possibilidades na vida. Então a gente nunca para. Eu acho que isso é o mais importante. A gente sempre tem que buscar o que pra gente faz mais sentido naquele momento, né? O nosso desenvolvimento pessoal. No fundo é Exatamente. isso, né? Por isso que eu te chamei, porque chamou muito a minha atenção o programa UNA que você está desenvolvendo. Aliás, eu já entrei no Sim, site, já pedi lá o meu e-book já grátis, olhou tudo. e eu gostei muito, É Patrícia, isso aí. porque logo no início do e-book você já cita vários autores que eu gosto bastante. O Vitor Frank, eu acho que você fala também do Poder do Agora, do Sim. Eckhart Tolle, vários ali. A Falo, Brené falo. Brown, Seligman. Falo da Brené Brown também, falo bastante, e A porque Coragem de Ser são os autores. Imperfeita, né? Só para falar o título do Exato. livro. A gente fala muito também, né, dessa parte da busca da felicidade, né, do florescer, né, a parte um pouco da psicologia positiva, da logoterapia, né, com o Viktor Franklin. Então é importante entender que nesse processo de desenvolvimento, né, de autoconhecimento nosso, que hoje em dia né, tá muito em alta, muito em voga. Antigamente, há 40 anos atrás, ninguém tinha, né, essa percepção de que precisaríamos nos desenvolver, que teríamos aí uma mentalidade, né, de crescimento, uma mentalidade fixa, ou de repente que nós temos crenças que já vêm lá de trás. Então, e essa coisa do propósito, né, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, onde muitas pessoas acabam indo em busca disso, mas ficam tão é, bitoladas ou aficionadas de querer encontrar e achar que isso vai mudar a vida delas, mas no fundo, a primeira coisa que elas precisam fazer é olhar para dentro, né? Então isso é muito importante. As pessoas primeiro olhar para elas, para depois entender como que o mundo está, né, girando em torno delas. Então Olhar isso é para bem dentro até legal. para saber o que que ela quer. Porque às vezes, Oi? olhar para dentro até para saber o que ela quer, porque às vezes tem tanta informação que e a pessoa pensa assim, qual é de fato o meu pensamento? O que eu de fato penso? Exato, Não é porque exato. E o que acontece muito. pode falar, porque às vezes tem Oi, Dri, pode influência da falar. família, influência do mercado, influência do que você lê, e você às vezes está fazendo alguma coisa que você não suporta, mas você até acredita que gosta. Pois é. E antigamente a gente não tinha muitas dessas informações, né? Então eu sempre falo, né? Principalmente nós que temos filhos, né? Já indo, assim, eu já tenho uma adolescente, mas sempre pensando, né? Quando eu trabalhava mais fortemente com essa coisa do sono da criança, eu sempre pensava no futuro, porque a gente, como mãe, né? A gente se realiza, lógico, mas a gente também tem outros papéis. Né? Então, nós somos, quando a gente tem filhos, nós somos a mãe do fulano, a mãe do ciclano, e a gente perde a nossa característica, e foi daí que o nasceu, na realidade, para buscar muito da mulher, né, e que ela entender que ela é uma pessoa única, que ela tem esse DNA, e que muitas vezes lá atrás, quando a gente era pequenininho, né, as profissões que existiam eram medicina, né, odontologia, a advocacia, né, o marketing, uma publicidade muito ali en passant, né, mas se você não fizesse alguma dessas principais, né, faculdades, o que você vai ser na vida? Só que hoje, quando a gente para olhar, as profissões do futuro, elas nem existem ainda, né? Elas estão É. sendo criadas e a gente tem outras possibilidades. E uma coisa que eu trabalho muito com as minhas meninas, com as coaches que eu tenho, é entender que você pode ser várias pessoas ao longo da sua vida, você pode ter quantas profissões você quiser ao longo da sua vida, mas entender o que essas profissões para você naquele seu momento de vida, ela tá te agregando, o que você está aprendendo, por que que você teve que passar ali, né? E entender que para cada momento da sua vida você tem um aprendizado e com isso você evolui. Só que se chega no momento da tua vida, né, que você começa a ficar insatisfeito, as pessoas começam a te questionar e você se questionar,
Aí é entender o que está faltando. E aí entra naquele momento onde a gente tenta buscar o nosso eu interno, né? O nosso propósito de vida, realmente por que você faz isso? Qual a tua causa, né? Qual é o motivo, qual o valor que você tem que para você é importante você não estar experimentando tanto? Ô, Que às Patrícia, vezes não é você mudar de emprego que vai te fazer mais feliz. Às vezes é o seu comportamento, né? com certeza, com certeza, justamente por isso que eu quero falar dessa mudança de comportamento, porque você tem algumas pessoas, você fala coach, não é? Que a Isso, expressão, coaches. a palavra é essa, coach, que muda como? Isso. Você contou para mim Sim. uma mulher de 50 anos que ela queria fazer Tem. intercâmbio, eu achei essa ideia fantástica, essa história, porque Exato. antigamente, intercâmbio era só quando você era jovem. E hoje não. Conta pra gente essa história dessa mulher de Então, porque 50 assim, anos, muitas vezes por favor. a gente acredita que a gente só pode fazer coisas quando nós somos mais jovens, Isso. né, adolescentes, né, estamos naquela fase dos 20 anos. E não, chega uma hora na tua vida que você fala assim, meu, eu quero ir para fora, eu quero estudar, quero fazer um MBA, quero me desenvolver. E muitas vezes isso vem de uma crença nossa muito interna, né? E aí isso é um momento de ruptura, né? Tanto dela com a família, dela como pessoa, dela como profissional, porque aquilo precisava acontecer. Assim como também eu trabalho muito com médico, né? Muito engraçado isso. Eu tenho um público Ah, é? assim bem Mas os diversificado, médicos também, mas eu eles tenho muita, querem mudar a especialidade? mas então, na realidade, são as médicas que estão buscando mais qualidade de vida, gerenciamento de tempo com os filhos, Uhum. né? Mais significado para a medicina. Então, tem médicas que querem, né, gerenciar e não equilibrar, mas eu sempre falo que o equilíbrio é equilibrista que faz. Se equilibra o pratinho, uma hora cai e vai quebrar. O que a gente precisa entender é que na nossa vida a gente gerencia áreas da vida e gerencia aquilo que para nós, naquele momento, é importante ou a prioridade, ou que você vai dar mais foco para ter clareza e alcançar o seu objetivo. Então, tem profissionais liberais que muitas vezes têm esse tipo de profissão, que aí tem um horário mais flexível, só que não consegue gerenciar, né? Não sabe o quanto nesse momento ele vai se dedicar ao trabalho, o quanto nesse momento ele vai se dedicar ao filho, que muitas vezes gera culpa, porque eu não estou com meu filho 24 horas por dia. E na realidade, né, é uma exigência nossa, às vezes a criança ela nem está entendendo, mas se ela vê a mãe feliz, o pai feliz, para ela isso, né, torna, né, um ambiente familiar muito mais produtivo, aconchegante, né, e positivo. E médicas que saem, né, de processos que trabalham só em UTI, querendo passar para uma medicina integrativa, para cuidar do bem-estar, né, da saúde. Então, e muitas vezes elas se questionam porque a busca pela medicina foi a busca da cura, né, a busca de pegar aqueles percalços onde, né, aí você pega aquele caso bem drástico, mas não, hoje elas querem, elas salvam vidas, continuam salvando, mas de uma outra forma, uma forma mais leve, né, uma forma onde ela previne, ao invés de estar ali acudindo já quase no leito de morte. E às vezes também muitas executivas, né? Então, tipo, meninas também que estão galgando aí a sua carreira, né? Então, eu não trabalho só com mulheres que são mães, mas sim mulheres que estão em busca do seu momento, né, de auge na carreira profissional, seja como executiva, ou seja como uma empreendedora, o que ela pode fazer de melhor? Para onde ela pode ir? Porque às vezes a gente fica em dúvida e a gente toma decisões que não têm a ver com aquilo que você acredita. Então não adianta você querer abrir um negócio, né, de, sei lá, de estética, sendo que você não entende nada disso, não gosta disso, só que a sua veia não é empreendedora para estética. De repente você é um bom vendedor, sei lá, de alface, farinha, enfim. Então tem que entender que muitas vezes não é aquilo que a gente acha que está ganhando dinheiro, porque o dinheiro ele é uma consequência. Se você faz bem aquilo que você faz, é diferente de uma pessoa que tem tino empreendedor. Então ele viu uma oportunidade, ele vai lá, ele pega, ele coloca o dinheiro, pegou, vendeu, pronto. É ele. Mas aquela pessoa que vai ficar e vai curtir e não conhece nada e não é do métier dela, muitas vezes ela tem que reavaliar se isso vale a pena. Então, por isso que muitas vezes as pessoas acham que é só abrir um negócio e vai ganhar dinheiro e tá ok, elas têm que realmente parar para pensar se é isso mesmo que elas querem, porque a gente trabalha muito mais no nosso negócio do que quando a gente é empregado. Então tem aquela Sem doce dúvida. ilusão de que não, vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou fazer meu horário, vou trabalhar na praia com o laptop.
Não é bem assim. Então, eu sempre falo, quando você tem uma mudança de carreira, né, e quando essas coaches chegam para mim, eu sempre falo para elas, você não vai queimar ponte, né? Eu também não sou uma pessoa que fica estimulando isso, porque não é para todo mundo e às vezes o momento de vida dela não permite. Eu sempre falo, você vai mudar de carreira, você vai fazer uma transição, você vai fazer mais uma busca em relação àquilo que você quer, você tem que entender que você tem que ter um planejamento, uma organização e uma estratégia para onde você quer chegar. Porque você vai fazer o quê? Você vai abrir pontes. Então você vai para um lado, vai para o outro, você cria um mundo, outro mundo. Por quê? Vai chegar uma hora que aquele teu trabalho, aquele teu projeto pode ter ligação com outra ponte que você abriu lá atrás. E assim vai. São os famosos networkings, né? E além disso, tudo que você aprende, você agrega cada vez mais. Então a gente amadurece, mas a gente traz muitas experiências. E hoje é engraçado, falando de meninas que estão em busca aí de seu posicionamento no mercado, uma das minhas coaches, ela me escreveu bem um pouco antes da gente se falar, e eu estou acompanhando muito a trajetória dela, e a gente está fazendo um trabalho bem forte. E é engraçado que ela falando, não, porque aconteceu isso e tal, e aí ela explicando o cenário, e eu falei assim, o quanto você já não cresceu durante esse ano que a gente trabalhou, né? Porque os percalços fazem com que cada vez mais a ampliação de consciência coloque ela à frente, né, os desafios na empresa e ela se posicione de uma forma que a empresa começa a olhar para ela com outros olhos. Uhum. Porque isso é a grande diferença. A gente se coloca em posição de vítima, porque o nosso chefe ele não dá valor pra gente, porque de repente meu marido não me ajuda, porque de A repente eu não culpa é sou sempre mais do privilegiada outro. porque a outra pessoa. Exato. Só que você está jogando contra você mesma. Então, uma coisa que eu faço muito é entender quem é você de verdade, o que que você está buscando para você e o que que você gostaria de fazer. Só que para isso você tem que entender que quando a gente, né, você viu no e-book do propósito de vida, eu desconstruo isso. Porque não é simplesmente você achar o que você quer fazer na vida. O que que você faz, né? Que você faz, que todo mundo fala que você tem o dom. Às vezes esse seu dom nesse momento ele não está aflorado porque você está procurando tanto uma fórmula mágica que ele está do seu lado e aí você, num piscar de olhos, você fala assim, nossa, é verdade, Paty, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que nem a gente está conversando de você, né? Da comunicação, dessa coisa do vídeo, é seu. Né? É natural, é uma coisa que você já faz, né? Assim, você não precisa forçar nada ou de repente, ai, não preciso trabalhar muito. Não, é uma coisa que você viveu, que você aprendeu, que você vê que você tem facilidade. Então é importante a gente sempre pensar e quando a gente busca alguma coisa para nós, você precisa olhar sempre para o lado onde você vê a solução, nunca para o problema. O que acontece que muitas vezes quando as pessoas procuram, seja terapia, né, o coaching ou qualquer programa de autoconhecimento, elas já estão no bico do corvo. E elas têm um problema, só que elas não veem a solução. E o que eu trabalho sempre é o lado positivo. Então tá, qual a oportunidade que você tem hoje de mudar a tua vida? Né? Ai, não, porque eu não tenho oportunidade. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é: não é que você não tem oportunidade, que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, é que você não está sendo a prioridade na tua vida hoje. A leitura é essa, então existem outras prioridades. Só que se você continuar se colocando nessa posição, você nunca vai se tornar prioridade na tua vida e você nunca vai mudar. Então, quando a gente fala que a gente está na zona de conforto e para a gente, né, é muito bom, é lógico, porque você não faz esforço nenhum. Mas o quanto disso, daqui 6 meses, né, você vai olhar para trás e falar assim: nossa, eu escutei a live da Paty e da Adri, eu devia ter feito aquele curso, eu devia ter lido aquele livro, sabe? Eu devia ter escutado quando a Adriana falou que eu tinha que fazer mais vídeos, né, ou ter feito a mentoria. Isso é importante as pessoas começarem a ampliar a consciência, né? Esse trabalho é importante, Esse devia também é um né? pouco complicado, Patrícia, porque isso daí também é um pouco de culpa e que acaba paralisando. Eu acho que também tudo tem o seu Sim, momento. Eu entendi o que você falou, que às vezes a pessoa não sim, enxerga a saída. não, E então, como exato. enxergar essa saída? Porque eu acho que uma das coisas que você já falou é parar de colocar a culpa no outro. Que É, essa tipo, é efetivamente não é só a a lei, saída. é a sua lei do um terço, né? Eu sempre falo, é a sua autorresponsabilidade. Porque quando que começa, né, esse processo? A pessoa, muitas vezes, né, ela não enxerga e ela não quer ajuda.
ela acaba sendo refratária. Só que a pessoa ela só vai mudar quando eu sempre falo, a água bater na bunda. Quando a água bater no bumbum, ela vê que a coisa não está funcionando, a coisa está ficando ruim, é uma insatisfação interna, aquela coisa assim, olha, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho, né, um emprego, eu tenho tudo. Só que eu não tô legal. Eu não tô bacana, sabe? Isso já não faz sentido pra mim. Então, quando você começa a se questionar de coisas na tua vida, né, pensando num cenário positivo. Só que também tem aquelas pessoas que muitas vezes, já logo cedo, elas começam a questionar, poxa, mas sabe, os valores da empresa não são os meus valores. Eu não Uhum. acredito naquilo que eles estão apostando. Então, a partir daí, a gente sempre fala, procurar ajuda, começar a ler bastante, né? Isso é importante. E hoje a gente tem uma gama de informação através da internet, das redes sociais, bem grande, onde as pessoas precisam entender que não é somente você mudar, você encontrar seu propósito, mas saber gerenciar suas emoções. Então, quando a gente fala de gerenciar as emoções, quando todo mundo fala da inteligência emocional, que é o que está em voga aí, que todo mundo fala, não é simplesmente você se controlar. É você saber que naquele momento que você teve aquela emoção, por que que ela apareceu, sabe? Qual foi o gatilho que ele te deu? O que que ele te proporcionou de positivo ou de negativo? Quem foi a pessoa responsável? Que para você o outro sempre é responsável, não que é a gente. E você falou E, uma coisa e aí, a partir daí, importante, Patrícia, porque se a pessoa ficar engolindo toda hora, não, eu tô zen, tá tudo bem, pode ficar doente, por exemplo. pode, fica psicossomático, né? E aí a gente tem vários, né, várias doenças aí que acabam, né, surtindo dentro do organismo da pessoa. Então, quando ela começa a gerenciar isso, quando ela começa a perceber, ela tem que buscar ajuda, né? Porque assim, não é engolir o sapo, mas você saber se comunicar. Então, eu sempre falo, quando eu trabalho com essa parte de gerenciamento de emoções, eu sempre falo, não, você tem que olhar na forma porque eu não falo nada, mas quando eu falo, a pessoa já fala que eu tô sendo grossa, né? Não é com a cadeira em cima da pessoa. Então, entender que às vezes a forma como você comunicou não é a mesma linguagem que a pessoa está interpretando, né? Sem Então, dúvida. como você, né, como você consegue conciliar isso é um gerenciamento de emoções, porque você tem que saber qual é o seu papel naquele momento, porque muitas vezes a pessoa está falando e você não está sendo empática o suficiente para escutar o que ela está falando, se colocar na posição dela e ainda perguntar como eu posso te ajudar. Porque às vezes naquele momento não é você que precisa de ajuda, é a pessoa que está te atacando. Né? E aí, outras vezes, quando você fala com uma pessoa, a pessoa lá não está te escutando, é o seu relacionamento interpessoal. Como que você gerencia isso? Como que você, de repente, pode lidar com uma pessoa que é um pouco mais difícil? Né? Como que você também, cara, porque às vezes quando você olha no outro e você não gosta do que você tá vendo, é um reflexo um pouco do que você faz às vezes. E aí você não tá, e aí Muitas quando você vezes, vê no outro, eu você diria fala, muitas vezes, né? que é aquela Aí história, o que você você fica assim, menos não, gosta no outro é o que você é o que tem, você não enxerga, não é? exato, é isso mesmo. Então, assim, é tão importante isso, e não é simplesmente, não, agora eu não vou estourar, eu vou ficar, né, engolir o sapo, não vou, não é isso. É entender que se você entende que não é engolir o sapo e ficar contida, mas sim como você pode, de uma melhor forma, né, passar por essa situação, depois no outro dia, sabe, nada como uma noite de sono, ir lá, conversar com a pessoa, resolver também, porque você tem que resolver, porque senão fica mais um pozinho debaixo do tapete não resolvido. Aí quando estoura, né? Eu sempre falo, aí fala um monte de coisa que não devia, aí você perde a Depois se razão, arrepende, e aí você não aprendeu nada. Oi? depois se arrepende. Depois se Eu achei, arrepende, e aí você passa a ser interpretada de uma maneira errada, vista de uma forma que não é você realmente, né? Por situações pontuais ali, não é verdade? eu assisto muitas aulas da professora Lucilena Galvão, não sei se você já teve oportunidade de assistir. Ela é Não, filósofa da não. Nova Acrópole, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que as pessoas não deveriam se orgulhar quando elas falam assim, ah, não, não mexe comigo, senão eu viro bicho. Não, é o contrário. Pode mexer comigo à vontade que eu É, estou sempre bem. É isso que a gente quer, né? Virar sim, bicho, ficar com raiva, ser grosseira, a gente acaba só faz mal. fazendo isso. É horrível, né? Às vezes sem pensar, sem querer, porque a gente está mal-humorado, dormiu pouco, sei lá. Acaba
fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, se orgulhar de virar bicho, eu achei muito interessante É, isso que ela disse. mas é verdade. E muitas vezes isso acontece. As pessoas falam assim, não, ó, comigo não tem essa, né? Quem vier, eu, eu resolvo. E é quando você para pensar e quando você analisa isso, né? As pessoas que conseguem ter maior influência e influenciar outras pessoas, os líderes, eles não têm essa atitude, né? Então Exatamente. São as pessoas que eu me sempre falo, inspiram. né? Um dia a gente chega lá. E quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, de busca, quando a gente começa a questionar muita coisa, se a gente não entende que tudo vem de dentro da gente, porque a gente está sendo, eu sempre falo que a gente está se negligenciando. E quando a gente se negligencia, não se cuida, aí vem a parte do autocuidado. As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes a pessoa não tem nada a ver com o problema. Ela falou uma coisa que você já estava assim, sabe, para estourar, ela foi lá, você chegou na hora, Pois pá, é, tomou, né? E não tinha nada a ver com a situação. Então, nesse momento, eu sempre falo, quando a gente fala de autocuidado e dentro dos processos de coaching ou dentro dos meus programas, eu falo, se você não se cuida em primeiro lugar, se você não tem o seu momento para você, não adianta porque você vai acabar descarrilhando ali no final da curva, né? Porque verdade. você precisa entender que você precisa estar bem para você em primeiro lugar, porque aí quando você precisa fazer, né, suas outras atividades, né, e tá ali bem disposta para cuidar do seu filho no trabalho, ou enfim, às vezes sua mãe que teve alguma coisa, você precisa, né, atender a família, porque a gente também, né, tem essa outra parte. Se você não tá legal, você transparece isso, né? As coisas elas não fluem, a comunicação ela não acontece, e aí a insatisfação ela é geral, porque você transmite isso para as pessoas. E quando Exatamente. você tá bem, tudo flui, Com as coisas certeza. É acontecem, verdade. né? As pessoas acabam colaborando, você Sim. acaba ficando, né, cada vez mais leve. E então eu sempre falo assim, ah, mas eu não tenho tempo, vem, entra tudo naquilo, né? Porque tem muitas coisas envolvidas por detrás, né? Para quem tem filho, Ó, você está várias, falando mães de tem um tempo. Ô, monte. Patrícia, deixa eu te explorar um Hum, pouco, aproveitar que você está aqui, nesse sim, ao vivo. vamos lá. Você fez uma postagem que eu amei, que você disse que a maioria das pessoas que vão procurar você fala assim, Patrícia, não tenho tempo, não tenho tempo para nada. E você fez uma postagem no Instagram Uhum. falando, dando dicas para o tempo sobrar. Dicas, como é que são essas Sim. dicas? Conta aqui. É possível? Dicas. Ah, então, porque assim, muitas Dicas vezes para a gente mudar isso. acaba achando as coisas para mudar, né? A gente sempre acha que a gente tem que fazer tudo naquela hora, que a gente não sei. Primeira coisa, você tem que fazer uma agenda. Você tem que ter uma agenda. Você tem que colocar, eu sempre falo, faz uma lista, né, daquilo que você precisa fazer no seu dia. Não precisa nem ser da semana, é do seu dia. No dia anterior, você chega lá à noite, tipo agora, senta lá, o que você vai fazer? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Né? Então, assim, acordo às 6, às 7 as crianças estão assistindo aula online, porque agora é tudo em casa. Depois eu tenho que ir no supermercado, comprar não sei o quê, depois... E você escreve. Lista Aí depois funciona. que você fez isso, oi? Lista funciona muito. Para você funciona. Só que na hora que você viu isso, você fez para um dia, você vai fazer para a semana inteira, pelo menos de segunda a sexta. Eu sempre ensino isso para as meninas. E aí, o máximo que você puder identificar de atividades que você tem, das mais, assim, falar, ah, eu não vou colocar meu almoço. Você tem que colocar o seu horário de almoço, porque é o seu horário de almoço. Você tem que colocar o horário que você acorda, porque é o seu horário de despertar e o seu horário de tomar café da manhã. Se você toma café da manhã com a família, é com a família. Porque eu preciso identificar ali aonde você tem buracos. E se você não tem buracos na agenda, se um dia seu filho fica doente, você faz como? Leva que horas? Né? Ah, não, porque olha, eu tô fazendo um monte de coisa. Então, você saber gerenciar e ter mais tempo para você, é exatamente saber o que realmente você faz. Porque a memória ela é falha. Ela não vai lembrar toda hora do que tem que fazer. Então, assim, ah, não, eu sei que amanhã eu vou fazer isso, mas aí alguém pergunta para ela assim: não, a gente pode fazer uma reunião? Ah, eu tenho que olhar a agenda. Só que ela não tem agenda, ela tem agenda na cabeça. Então, quando você tem isso no papel, ou seja, né, no aplicativo, quando você olha, você começa a identificar onde realmente você tem atividades que você precisa realizar. E a partir daí, quando você identificar isso, eu sempre falo, você vai começar a fazer blocos, né? Manhã, tarde e noite.
quais são as prioridades. Então, sei lá, segunda-feira você vai ver o seu financeiro, se você tem uma empresa, né? Ou de repente você trabalha, você tem a reunião de time. Na terça-feira, tenho atendimento, né? Então, assim, sei lá, se a pessoa é médica, por exemplo, aqui eu faço plantão, na quarta eu consultório, só que à tarde eu tenho um tempo livre. Mas eu preciso estudar. Então, quantas horas de estudo você precisa? Por quê? Porque tem uma hora que você precisa ter uma hora vaga para que você possa fazer alguma coisa que saia da sua escala. Isso é muito importante. Uhum. E se você tem um horário para você, você vai lá e coloca um horário para você. E se você não tem, você arranja. Porque senão você sempre acha que você não tem tempo para A você. Rafaela está falando aqui, E aí realmente isso é um isso super comprometimento. funciona, a lista. Sim. Mandando um beijo aqui Então para a ajuda. Anaés, E aí tem Descansa uma na outra. Volta, todo mundo que está aqui junto com a gente. Que legal. E uma coisa que é muito importante é assim, você colocar as suas prioridades, porque às vezes tudo é prioridade. Então, se você não tem uma organização, ou se de repente também eu trabalho muito com sabotadores, né? Então tem aquela pessoa que ela acha que ela precisa fazer tudo e mais um pouco, porque senão ela não se sente produtiva. Mas o quanto no dia você já não produziu? Então, essas listinhas de tarefas do dia, né, além da tua agenda, elas super funcionam, porque aí você vai riscando, você vai ticando. Quando chega lá no final, você fala assim, nossa, eu fiz muita coisa, realmente. Porque senão a gente se auto-sabota e a gente fala assim, meu, eu não faço nada. Eu acho que eu enrolo o dia inteiro. E no final, não, você já fez tanta coisa que na É hora que você olha, você bom, fala assim, gente, é né? bom. E isso é importante, porque muitas vezes a gente deixa passar batido, né? Que são tarefas invisíveis, que a Uhum. gente fala, são coisas que você nem prestou atenção e tá ali aparecendo, É né? verdade. Então é bem, bem bacana também. Estou Sim, escrevendo aqui que eu queria fixar um comentário, mas não estou conseguindo fixar. Consegui conseguiu? fixar o comentário. Pronto. Eu estou Conseguiu? falando sobre desenvolvimento pessoal Então, com a Patrícia Tsukada do programa ONU. É bom ler, porque às vezes as pessoas entram aqui e não sabem exatamente do que a gente está conversando. sim, E, Patrícia, exato. eu acho muito bom você fazer essa lista, até para dona de casa. E aí contar para o marido o que fez, né? Por exemplo, tipo, nossa, Exato. olha como eu fiz coisa hoje. Eu fiz tal, minha armário, que aí conta aquela lista toda e o marido, nossa, você quer ajuda? Porque trabalho de casa é aquele trabalho que ninguém absolutamente vê. Só vê quando Não a pessoa vê. não fez, né? Até para Exato. isso Fica assim, funciona. né? Fica aquela. Não, ele super funciona, né? Quando foi, teve uma vez, né, durante essa quarentena, eu pedi para minha mais velha me ajudar a fazer umas coisas, tal, coisa simples. Ai, mãe, eu já tô cansada. Eu falei assim, então, tá vendo? Você já tá Aham, cansada, você nem fez metade do que eu fiz, né? aham. Tipo, acho que era guardar uma louça, pegar as roupas, colocar no guarda-roupa dela, coisa simples. Nada que, tipo assim, ai, fiquei escravo o dia inteiro fazendo coisas de casa, não. Mas que ela não vê, que é, né? Aí a gente acaba fazendo, né? Enfim. Então, é uma coisa que você fala, é um trabalho que ele não é muito valorizado porque ele não aparece, É, mas eu né? acho Então, aí também quando que o marido olha a lista, já fala, então tá, bom, precisa de ajuda? se Quer que eu você faça o almoço? tiver esse tipo de conversa, eu acho que o cara vai, não, querida, senta aqui, deixa eu ver se eu te ajudo. E eu acho também que nessa época de quarentena, acho que a pessoa que a gente está passando, a pessoa tem que ter muita disciplina. Sim, Porque senão, realmente, o bastante. tempo voa. É. Eu sempre falo, né? Não tem essa de você acordou, ficou de pijama o dia inteiro. Meu, você, mesmo que, né, eu falo, acorde, né? Eu acordo, né? Vai fazer suas coisas, tem a rotina, os rituais, enfim, cada um tem o seu, né, o seu modo de despertar e fazer. Eu estimulo muito você ter rituais matinais, se quiser, ou então mesmo coisas que para você te faz bem, fazer uma ginástica, uma yoga, uma meditação. Mas eu falo assim, você não vai ficar o dia inteiro de pijama, sabe? Não entra na letargia, não entra nessa coisa do, ai, não, então eu tô em casa mesmo, pra que que eu vou me arrumar? Meu, acorda, sabe? Se troca, toma seu banho, toma seu café, passa perfume, passa maquiagem, fica bonita, não precisa andar de salto. Eu Mas coloquei é que eu tenho perfume amigas que para andam de conversar com salto em você casa. aqui nessa live. Ah, é. Coloquei, já botei perfume, porque aí é outro astral, É outro astral. E perfume, né? É memória afetiva. Não né? tem como. Ah, Eu você trabalhei muito tempo com perfumaria. esse Instagram, Mulher que se Reinventa, gente, a Patrícia, ela já trabalhou como perfumista da Natura É, e de uma outra empresa é, enorme também, na multinacional. Givaudan. Isso, eu trabalhei 2 anos na Natura, em pesquisa e desenvolvimento de perfumaria. E lá com caiaque, né? Enfim, revelar hoje, com tudo, com todas essas, com toda a essencial de Natura, enfim, humor. E aí depois eu fui parar na Givaudan,
que é a empresa é franco-suíça, né? Uma casa de perfumaria que faz os óleos essenciais para todas essas empresas que perfumam aí, de L'Oréal, Christian Dior, né? Natura, Boticário, Avon. E lá eu fazia a parte de avaliação de fragrâncias, né? Então, tanto de perfumaria fina, eu passei por essa categoria, fazia também de detergente, amaciante, enfim. Foram 11 anos aí de muitos perfumes na minha vida. E eu sempre falo que perfume, ele vem conosco, né, durante toda a nossa vida. Então, eu sou da época que a Marie, Lulu, né, essas fragrâncias, né, Anaís, Escape, Anaís, você então, assim, lembra? tem, Anaís, aí você tem o Aquafresca do Boticário, o Tati do Boticário, muita coisa, né? Desde os dos clássicos, né? Chanel, a gente fala muito também dos CK1, CKB, né? Aí depois vem Numa Angel, moda, essa dos Flower anos by Kenzo. 80. E aí assim, você tem tudo, dos florais, dos frutados, dos florais pesados, dos rosados, dos perfumes, né, de frutas vermelhas, e tudo isso vem com memórias. Então, para mim, por exemplo, a minha adolescência era Aqua Fresca, Tati, né, e Giovanna Baby. Tipo, a perfumaria brasileira, né? Então, Sim. assim, eu lembro muito disso. E ao mesmo tempo, nessa época, já vinha o Anaís, o Lulu, né? E você muda, conforme você amadurece, né? O seu gosto, né, também para essa parte de perfumaria também ele vai Eu me lembrei amadurecendo. agora, Yves Saint Laurent. Ópio, aí você tem vários perfumes, assim, se a gente Le Male. Então, Vamos voltar aqui se para o você nosso para desenvolvimento pessoal. Que a gente estava falando da carreira de perfumista que a Patrícia teve, que ela se de avaliadora, reinventou porque ela tinha uma filha e viajava muito. Depois ela ficou grávida na segunda. E aí você falou, eu não vou mais sim, trabalhar dessa maneira porque eu não tenho condição. E aí foi interessante que porque na você saiu realidade, do assim, corporativo, abriu sua empresa, que você começou a dar consultoria para ajudar as mulheres a fazerem os bebês dormir. Um trabalho muito valioso, exato. super Exato. importante. Então foi assim, né? Foi uma mudança, mas sempre, como toda mudança, como eu falei, você tem que ter assim um planejamento, né? Então eu já tinha aí uma carreira onde, se você fosse parar para pensar na época, por que que ela saiu, né? Ela tinha tudo, sim, tinha tudo, né? Então viajava sempre, né? Tinha aquela coisa da executiva realmente. Só que naquele momento, para mim, era muito importante, e um dos meus valores é a família. Eu queria estar com minha família, eu queria ver meus filhos crescerem, minhas filhas crescerem, e naquele momento já não fazia mais muito Era um outro sentido, sonho. né? Não estava Você já batendo. tinha conseguido esse Era outro sonho, sonho. né? Tinha realizado um sonho, Sim. e aí depois a gente vai E- mudando. Exato. E aí foi da onde na minha segunda filha eu falei assim, poxa, eu viajo bastante, mas eu queria vê-la crescer, né? E a gente estava num momento de vida e de carreira também que isso não ia equalizar tanto, né, para mim. Foi aonde realmente eu parei para pensar e falei, não, agora eu quero sair da empresa, me organizei, me planejei, conversei em casa com meu marido e foi aonde eu saí, aonde nasceu o Moment Bloom. E aí a Moment Bloom, ela veio realmente de uma necessidade minha, porque a minha primeira filha não dormia. Eu li aquele livro Nana Neném, apliquei e não funciona, literalmente não funcionou. E tem um desgaste muito grande, né? Porque deixa a criança chorar, enfim, é uma técnica que eu não utilizo. E aí por isso eu me formei, fui buscar e aí eu parti para essa parte mesmo de ajudar as mães, né, a melhorar essa relação com o sono. Porque essa minha missão de ajudá-las com o sono não é simplesmente ensinar a técnica, mas entender que a criança ela está passando por um processo de aprendizado e que nós somos responsáveis por isso, só que ninguém ensinou a gente, né? Assim, olha, então, teu filho, assim como anda, fala e come, também tem que aprender a dormir. Ele também tem, né, aí um processo. E foi daí que nasceu a Moment Bloom. E aí ela vem, tem quase 8 anos agora, já a empresa, bastante tempo no mercado. Eu falo que a Moment Bloom foi o Ariel líquido dentro da maternidade, do mundo materno-infantil. Né? O Ariel líquido, quando ele entrou, foi bem na mesma época, quando a Procter trouxe, tinha propaganda dos homens, né? Não sei se você vai lembrar, que eles pegavam a fibra e ficavam limpando e caiu o Ariel líquido, porque o hábito de consumo do brasileiro é o detergente em pó, né? Ainda E é? quem dominava na época, agora eu não sei como tá isso, né, na parte de Acho que começou a mudar marketing, com o enfim, de Ariel. pesquisa de mercado, né? E aí era muito homo, né? E a Ariel veio para bater de frente porque dissolve mais fácil, enfim, tem todas as suas vantagens.
E aí ele abriu mercado para os detergentes líquidos no Brasil naquela época. E a Momin Bloom fez isso, ela abriu mercado para outras pessoas entrarem dentro, né, do mercado materno-infantil e abrirem outras frentes também. E foi um boom, né? Foi um boom das blogueiras, foi um boom, né, dos encontros maternos. E aí foi indo, foi onde a gente se conheceu também. E foi um tempo, né, um começo assim, para se você for pensar no mercado infantil, materno infantil brasileiro, foi bem bacana, porque foi Foi. bem esse início e agora é um mercado mais maduro, é diferente, né? A gente tem outros perfis, mas foi bem bacana. Por isso Então é uma estamos também empresa aí nos que tá aí, eu tenho muito reinventando. orgulho. E é também, mas Exatamente. você se reinventando também na sua área, que é coach, que é também prestar essa Sim. assistência, ajudar as pessoas a se desenvolverem. E essa Uhum, parte que você falou também, quando você ajuda uma mãe a fazer o seu filho dormir, você acaba ajudando a família inteira, uhum. porque a pessoa não tem Exato. tempo. Se o filho não dorme, a mãe. Não E faz é mais uma nada. avalanche, porque aí a mãe fica sem dormir e aí fica irritada, a casa inteira está irritada. Você conversou comigo que você Uhum. também começou a perceber que o seu trabalho era muito mais do que fazer o bebê dormir. Era também criar uma nova mãe. Exato, porque na realidade o que acontecia? Ela se via naquela situação do bebê que não dorme, né? E muitas vezes não era a técnica em si, mas a maneira como ela encarava a situação e ela, né? Então, muitas vezes na sessão de sono, né, quando a gente fazia, ela falava muito mais dela do que da criança. O problema não era nem o bebê já não dormir, o problema era ela em relação ao que ela está vivendo, ela não ter tempo para De ela não estresse. conseguir fazer uma unha. Ela não conseguir, sabe, do tipo, Paty, eu não consigo tomar banho, eu não consigo ir ao banheiro, eu não consigo tomar meu café, eu não consigo almoçar direito, eu não tenho mais Sim. vida. Então, aquele sentimento de angústia, ao mesmo tempo, aquele sentimento de gratidão, de ai, que bom ter o meu filho aqui, mas ao mesmo tempo ela não sabendo equalizar e gerenciar o tempo para ela. Por isso que é muito importante essa mãe que hoje tem filhos pequenininhos entender que não é isso. Você vai deixar de viver para viver para os seus filhos. Você precisa viver para que os seus filhos também possam viver, Pois é, né? isso E essa tudo que você está parte. falando tem a ver com autocuidado. Eu quero falar sobre o desafio que você oferece dos 21 dias de autocuidado. Antes, eu quero dar um beijo aqui para o Ah, pessoal que legal. está entrando, Tia Diná, lá do Rio de Janeiro. Ai, Dulce, tudo bem, Dulce? Obrigada por você estar aqui. Sueli, eu, Adriana Rocha, Anitta, Bianca, Alconevoeiro Legal. Cortez, todo mundo que está aqui junto com a gente. Ah, ó, a Aiko, ela foi uma coach minha, eu cuidei dos dois filhinhos dela, agora ela tem a Cecília. A Bi A foi minha Dulce está coach falando aqui que com também. filhos grandes é a mesma coisa. Que legal. Mas Então, o desafio de autocuidado, ele é muito legal para aquela mulher, né, ou até a mãe também que está saindo desse momento, que ela tem que entender que quando você descarrilha, quando você não sabe o que você faz da sua vida, que você fala assim, meu, eu não tenho tempo para mim, eles são atividades diárias super simples, que eu falo que é muito mais do que, não é só você, ah, eu vou fazer uma massagem, vou ficar meia hora no banho, não é isso, não é um pampering. Ele é sim entender o que está acontecendo com você dentro de você, entender o que está faltando, quais energias você precisa gerenciar, se é uma falta de uma atividade física, se é uma meditação, se é uma leitura, um estudo, se de repente é você fazer alguma coisa emocional, falta você conversar mais com a sua família. Então você tem atividades que fazem você muitas vezes uma despertar para você. conversa, uma comunicação melhor já resolve Sim, muitos problemas. Isso que a gente estava exato. conversando antes, de você falar tudo que você fez no dia, já tem uma empatia com o marido, aquela lista que a Uhum, gente falou, "Olha, eu exato. arrumei o quarto, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso", já é uma conversa, a pessoa já começa a ter mais empatia, porque está vendo ali o seu problema. Então, a conversa é muito bacana Sim, também. E isso tudo tem nos 21 dias de autocuidado. Como é que funciona? tem nos 21 dias. Eu sempre falo, o autocuidado, ele é o começo de uma. É quando se você tá sem saber como começar, por onde começar, você primeiro precisa entender onde você vai se cuidar. Como que você entra para o seu ponto de equilíbrio, sabe? Qual é a atividade que te traz para o seu eixo? Então, por exemplo, para mim, meditação e ginástica, é atividade física, né? No caso, correr agora a gente não pode muito, mas tudo bem. Mas uma meditação para mim funciona. Só que tem gente que não, tem gente que gosta de fazer crochê, que crochê tá em alta. Hoje eu até vi uma reportagem no jornal, no meio-dia. Então, às vezes, a pessoa ela gosta de pintar.
E ok, aquela atividade faz com que ela se Eu concentre e gosto de fale, então pintar tá essa bom, então tela eu aqui, tive foi eu que esse pintei, por problema. exemplo. Que legal, tá vendo? Então, assim, você buscar atividades, porque não é porque eu falo que você precisa fazer atividade física que você faz atividade física e você se concentra, você fica bem, né? Então, isso que é importante entender. Cada um tem o seu momento de autocuidado, cada um tem uma atividade de autocuidado, e essa atividade de autocuidado tem que fazer sentido para você e não para mim. Né? Então, assim, é isso que é muito importante, porque às vezes a pessoa lê livros, né? E, por exemplo, vai o Milagre da Manhã, ele é excelente, mas às vezes a pessoa ela não tem um perfil matinal. Para ela não funciona, porque a rotina dela não é assim. Mas o que que ela pode fazer naquele momento que para que ela fique mais concentrada com ela, para que ela entenda que esse momento é só dela, porque aí é um momento só seu. Né? Então, isso é importante. Aquele momento que é só seu e que só para você vai fazer sentido, né? E o autocuidado, ele serve para isso. É um despertar, assim, né? É bem bacana também, E você acompanha a né? pessoa 21 dias? Como é que funciona exatamente? Então, existem algumas turmas, assim, então a gente terminou uma turma agora. Para essa turma, que foi uma turma que começou na quarentena, bem logo no começo, a gente teve um bônus especial. Aí eu tive 2 encontros online, onde a gente tirava dúvidas. Eu dei 2 masterclass falando dos conteúdos, explorando mais, entendendo o que estava acontecendo com as meninas, né? Então isso foi bacana. O desafio, ele é aberto, né? Então eu sempre abro turmas mensalmente ou a cada 2 meses. A gente está para abrir uma turma mais para frente. E aí ela entra dentro de uma área de membros. Nessa área de membros, ela tem sempre um campo de comentários. Se ela tem alguma dúvida, ela pode me contactar por lá. Né? E aí, sempre ao final, dependendo da quantidade de pessoas que entram no desafio, eu sempre proporciono para elas um contato comigo, porque eu acho importante, né? A gente fecha com um encontro, e aí esse encontro também eu abro para outras meninas que participaram de outros desafios, né? Então sempre é legal porque elas acabam trazendo, né? Ai, Paty, olha, eu fiz isso, eu coloquei em prática aquilo, para mim tá funcionando. Então isso é bem bacana. Então ele é um desafio que é de consumo, né? Tipo, é um self-service. Você vai lá, é uma atividade, é áudio, você aplica, você faz, não é para tomar muito seu tempo, é para exatamente você criar o hábito de De proporcionar um momento para autocuidado. você, porque senão você não faz. E Senão você você entra é a no, pessoa no mais importante da sua automático. vida também. Exatamente. Você, naquele momento, você se coloca em prioridade. Não, agora eu tenho que fazer o exercício que a Paty me propôs. Vai lá e senta, escuta e faz. Ô, Patrícia, o que que Isso que é legal. Ikigai? Ikigai vem da filosofia japonesa, que é o propósito de vida, né? Ou missão para as pessoas aqui nessa parte, né? Mais marqueteira falando, né? No Ocidente. E a filosofia japonesa é que a pessoa, né? Ela tem um motivo para despertar todos os dias de manhã e que esse motivo ele não precisa ser grande, grandioso, mas ele é um motivo que é suficiente para que essa pessoa viva bem, viva melhor e que ela experimente todo dia esse motivo, esse valor, essa causa, para que ela tenha, né, mais qualidade de vida, para que ela se sinta mais satisfeita, para que ela consiga entender que tudo que ela faz com prazer. Né? Então, assim, todo mundo acha que o propósito de vida, né, é você achar alguma coisa e aí você sabe fazer muito bem, você vai ganhar dinheiro com aquilo. E o dinheiro dentro do Ikigai, dentro do propósito de vida, dentro da filosofia que eu trago japonesa, por ser descendente também, você faz sim, né? Você tem aquilo que você faz com seus pés nas costas, eu falo. Só que o dinheiro ele é uma consequência disso. Então, às vezes, a pessoa ela acha que ela precisa viver daquilo. Só que muitas vezes ela também gosta de fazer outra coisa. E por que que ela vai deixar de fazer outra coisa que dá dinheiro para viver só com o Ikigai dela? Então, e isso muitas vezes entra no conflito interno. Né, dessa pessoa. Então, assim, é você saber o que você, né, veio fazer aqui nessa vida, eu sempre falo basicamente isso, e você experienciar todos os dias isso, sabe? Ajudando as pessoas, ou trabalhando com isso, ou de repente, né, fazendo alguma coisa relacionado àquilo que você faz, né, de melhor. Então, é uma busca bem interna, é uma coisa que eu trabalho bastante, que é em outro programa, que é o Conecta,
que está começando agora, que é onde essa mulher também está perdida e onde a gente vai tirando dela, né, tudo, aquela falta de organização, aquela falta de clareza do que ela precisa fazer, para onde ela precisa ir, do quanto ela precisa se cuidar, do quanto ela precisa cuidar dos filhos, né, para depois ela entender que, então, tá, agora a minha carreira é assim. Porque muitas vezes a pessoa ela já quer mudar de carreira, só que ela não mudou interno. Aí ela só faz o quê? Uma mudança de local, é ambiente, é remediativa. Então você só tomou uma vitamina C, você tem que tomar uma bezetacil. Para você entrar numa bezetacil, você tem que fazer uma imersão dentro de você. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que esse autocuidado, autoconhecimento é tudo fundamental. Eu acho que a nossa caminhada tende a ficar mais tranquila quando a gente Sim. sabe o que a gente quer, porque a gente também vai identificando os sinais da vida, vai enxergando tudo de uma outra maneira. Agora, É, Patrícia, eu queria falar com você o oi. seguinte: a gente começou a fazer aqui no Mulheres que se Reinventam um bate-bola também, jogo rápido, para conhecer melhor as Tá. pessoas que a gente está entrevistando. Você topa? Top, vamos ver se você responder. Topa sim, vamos lá. Eu faço uma pergunta e você responde rápido. Vamos lá. Um Ah, meu Deus, filme. sou muito boa nisso, não. Nossa, é difícil, hein? Ai, gente, um filme. A Bela e a Fera. Gosto muito. É infantil, Porque mas eu gosto. Eu gosto porque eu gosto da história, eu gosto do que ela transmite, do que ela passa, né? Vai muito além da imagem, ela fala do seu interior, né? Transmite isso. Tem muito a ver com o meu trabalho. um livro. Um livro. Não, ai, eu não sou Difícil boa escolher nessas um. coisas. Um livro. Olha, eu li um livro agora que eu tô aplicando bastante a magia. Da Rhonda Byrne, né? Do Segredo. Eu gostei Sei. bastante por conta dessa coisa da gratidão. São 28 dias de atividade. Para quem gosta disso, é bem bacana. Curti bastante. Você tem algum motivo de arrependimento? Não, assim não. Eu talvez se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu teria ajudado muito mais pessoas durante a minha vida. Isso eu sempre falo. Porque se eu soubesse que é dessa forma como eu sei hoje, eu acho que eu poderia ter tornado a vida de outras pessoas não mais fáceis, mas de repente ajudado. Sabe, o legado, aquela coisa de ajudar o próximo, deixar a sua marca para o mundo, fazer a diferença, é isso, né? Um sonho. Um sonho, ver minhas filhas crescerem e se formarem, sabe? Criar a família delas, independente se com filho ou não. Mas é isso, eu acho que para mim é muito importante isso. A mãe quer sempre ver os filhos bem. Isso aí acalma o É, nosso sempre. coração. Você tem medo de alguma É, coisa? tem de altura, morro de medo. Vou naqueles brinquedos assim de parque de diversões, vou de olho fechado, mas vou Eu também tenho muito para medo. acompanhar o marido e as meninas, mas tenho um monte de medo de altura. E se você não fosse coach, o que você seria? Se eu não fosse coach, eu trabalharia nessa parte de cosmética, né? Gosto bastante da área cosmética, da área de perfumaria. É uma área que eu me identifico bastante, sei bastante, assim, gosto dessa parte, Bacana. bastante. É isso. A gente ainda tem mais Ah, tempo para legal. falar, mas eu gosto de perguntar, porque o tempo voa aqui também, né? A gente falou sobre como gerenciar melhor o tempo, e, e aí eu já Sim, prefiro fazer logo o ping-pong, mas eu também queria. Já está faltam 10 minutos só para a gente encerrar nossa live, e quando o sim. Instagram acaba assim uma hora, acaba muito rápido. Então, Uhum. deu para aproveitar aqui e fazer essas perguntas que eu gosto bastante, que a gente conhece um Ah, pouco legal. mais as pessoas através Sim, dessas respostas sim, curtas. E agora eu queria falar com sim. você sobre o seu Instagram, que tem um desenho lá que eu gostei muito. E eu acho que também deve ajudar Hum, muita gente a tirar o peso nas costas. Um qual desenho que desenho? mostra as Fale. coisas, é assim, as coisas que estão sob o meu controle e as que não estão. Ah, sim. Você poderia explicar Tem esse desenho. melhor? Sim, Porque a gente lógico, acha que porque assim, tudo é a gente que tem que resolver, né? Tudo a gente resolve, mas não é. né? Tudo a gente resolve, tudo é nossa responsabilidade, Culpa tudo a gente, né? Só nossa. que não, é culpa nossa. Então, a gente tem o que está sob o nosso controle? É tudo que pertence a você,
né? Tudo que, tipo, você para olhar internamente. Então, seus pensamentos, as suas palavras, a sua comunicação. Então, tudo que você tá ali, até tô puxando ele aqui, ó, para poder falar, para não falar besteira, né? Então, assim, é tudo relacionado a você, né? Suas atitudes, os seus erros, as suas palavras, a sua comunicação. O que que você não controla? Você não controla o ambiente, você não controla o pensamento das pessoas, você não controla a atitude das pessoas, né? Então, assim, você não vai controlar o que a pessoa vai fazer, se ela vai errar ou se ela vai acertar. Não tem aquela coisa que a gente, não, ele tem que fazer desse jeito. É livre-arbítrio da pessoa, se ele quer fazer ou não. E quando a gente quer controlar muitas pessoas, ou o ambiente, ou situações, a gente se vê numa situação que a gente acaba não vivendo, né? Então a gente acaba se fechando numa sinuca de bico, que aí fica muito pior para você, né? E ficar estressada, sabe aquela coisa do sentimento que, não, tudo depende de mim, tudo depende de mim, e não depende. E isso tem muito a ver com o sabotador, que eu sempre falo, que é o controlador. Tudo precisa passar por mim, porque só eu sei, só vai dar certo se eu olhar. Só que ao mesmo tempo, você não dá autonomia e confiança suficiente para a pessoa que está do outro lado realizar a atividade. E para você ter mais tempo para você. Então, saber o que está sob seu controle, o que é o controle da outra pessoa, faz com que você viva melhor, mais leve e tenha mais tempo para se cuidar, né? Então, assim, tudo quando você faz, você precisa entender que o ter o controle, você não vai influenciar o ambiente. Você pode influenciar a pessoa da forma como você está mudando internamente. Mas você não pode falar, então agora não temos mais a pandemia. Não tem como, né? Está fora do nosso controle. Mas qual é a sua parte dentro? Se proteger, usando máscara, né? Álcool gel, lavando as mãos, ficando em casa. É isso. Então, e você fazer a tua parte. Isso é muito Eu importante, acho que esse né? momento que você falou aí da pandemia está mostrando para muita gente que Sim. muito que ela E uma coisa passava é assim, totalmente ao contrário, porque a gente não sabe absolutamente o que vai acontecer amanhã. nada, nada. E a E, gente já e está aí, aí mais de você, três às vezes a meses. pessoa tem uma ideia formada na cabeça, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, então vai acontecer tal coisa, e vai acontecer. Olha, agora, não, nada disso. Não vai. Está assim na nossa E cara, que não é a gente que manda. você só tem você só tem controle sobre você, sobre os seus atos, suas atitudes, seu comportamento, aquilo que você pode fazer por você. Então eu sempre falo, agora, o que você vai fazer para você? Não adianta reclamar da vida, não adianta ficar vendo o noticiário, tá vendo, tá morrendo todo um monte de gente, tá morrendo. Tem um monte de gente não colaborando, tem um monte de gente não colaborando. Só que o que você pode fazer por você? Porque se você se cuidar, se proteger, e ter esse amparo interno seu, Uhum. quando isso acabar, eu sempre falo, quando a porteira abrir, o rebanho vai sair, a boiada vai sair. Você vai para onde? Você vai sair desgovernado. Só que se você não se cuidou, você não vai saber nem se você vai para o lado ou para o outro. Agora, se você se cuida, você sabe exatamente o que você vai fazer, qual é o seu próximo passo. Né? Então tem aquela coisa do livro Oceano Azul, a estratégia do Oceano Azul. É exatamente, vai abrir, vai todo mundo no mar vermelho. Só que se você se cuidou, se você tem uma estratégia, você vai para onde tem oportunidade. Né? Então, isso é importante. E hoje, nesse momento que a gente está vivendo, por mais difícil que seja, dentro de quatro paredes, vamos pensar assim, dentro do apartamento da casa, todo mundo junto, uma panela de pressão. Só que eu sempre falo, acha um momento para você, é difícil, meu, que seja 5 minutos no banheiro, meia hora no teu quarto, fala pro teu marido, segura as pontas aí, eu preciso ler meia hora. Mas você precisa entender que você precisa se cuidar de alguma forma. O que está faltando? É o intelecto? É mental? É exercício físico? Meu, vai pular corda, vai fazer polichinelo, um abdominal. E nada te impede, né? E se cuidar e fazer a tua parte nessa hora. Porque se você pega esse momento para que você possa se fortalecer, eu sempre falo, o momento que a gente está vivendo agora, sobrevivem os fortes, mas aquelas pessoas que entenderam que esse momento, que é um sabático forçado, internamente elas falaram: o que eu posso fazer para melhorar a minha pessoa internamente? Seja lendo mais livros, seja lendo uma página, sendo fazendo uma oração, não importa. É o que para você, de repente, nesse momento que está te faltando. E as pessoas, às vezes, querem fazer tudo, né? Assistir todas as lives, fazer todas as lives de atividade física, todas as lives de não sei o quê, e não faz nada, porque não tem foco. Então, assim, a palavra, eu sempre falo, da Foco, você falou uma quarentena coisa é muito importante aí, adaptabilidade. Patrícia, porque às vezes a pessoa até quer ler o livro e não consegue, Uhum. porque fica tão Não consegue. Aí, preocupada.
com o que pode E aí não que vai lê. acontecer, Ó, com, a e aí estratégia. não se cuida, como você falou. Aí não Exato. separa um momento para leitura, não separa um momento para aprender uma outra língua, para fazer E um vai 21 dias de passando. E aí vai autocuidado, passar a quarentena. e vai passar. Passa a quarentena, A Dulce está não falando fez aqui, adoro nada. esse livro, A Estratégia do Oceano Azul. Não conhecia. É ótimo. É ótimo. Então, assim, o que é importante, assim, tem vários livros, assim, que eu adoro. Enfim, eu gosto muito de Napoleão Hill, eu li Também. bastante Joseph Murphy, é, O Poder do Agora assim, também é muito essa, bom. o essencialismo, vários. Que mais? Eu li Tem muitos uma, livros. Hábitos Atômicos, a Dulce está O falando que Poder do está todo mundo Hábito, para quem paralisado gosta. pelo medo, não estão fazendo nada. Por si, vamos mudar esse quadro. Não Vamos. pode. Como é que muda, Então, na realidade é Patrícia? aí que Estamos acabando aqui, dá quando a uma pessoa última entra. dica. É a última dica, ó. Primeiro que você tem que entender onde esse medo está vindo, porque o medo é um sentimento nosso interno, como você pode trabalhar ele de uma forma melhor? E é o gerenciamento de emoção, porque o que está fora você não controla, mas como você pode controlar? Então, da onde ele vem, qual é o gatilho que traz do medo, entendeu? Para que você possa fazer o exercício oposto, para partir para ação. Porque muitas vezes o paralisar ou acreditar que você não vai sair dali é qual a influência que você tem externa que isso vem para você. Então eu sempre falo, meu, você tem que mudar a sintonia que você está vibrando. Sabe aquela coisa assim, eu quero escutar Jovem Pan, só que você sintoniza na rádio rock, você nunca vai escutar Jovem Isso é Pan, vibração né? canalha, me lembrou agora. Uma galera. Tá vendo? Por isso que é muito importante. E meditação ajuda bastante, Dulce. Meditação ajuda pra caramba. Não consegue 5 minutos, 10 minutos. Se você pratica 20 minutos todos os dias, estudos indicam já que você tem uma melhora assim muito grande na sua vida, né? Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco, eu Então, eu olhando quero te daqui, não sei daí. agradecer bastante, porque assim a gente pode se despedir à vontade. Quero agradecer Sim. muito a participação de Obrigada, todo mundo que Adri. esteve aqui com a gente. Muito obrigada, Patrícia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que quando a Obrigada a você pessoa pela se oportunidade. conhece, às vezes dicas simples mudam tanto a vida da pessoa. Você falou um pouquinho antes só ajudando a mãe a ter uma rotina, a fazer com que o filho tenha uma rotina de sono, já é uma transformação enorme na casa. Os filhos vão crescendo. Eu, a cada dia, vejo a importância da disciplina, que é Sim, uma palavra que, às vezes, as pessoas acham, assim, é um aspecto negativo. Ai, disciplina, que coisa ruim. Não é, ao contrário. Eu acho que não quanto é. mais listas, que quanto mais a casa é organizada, quanto mais as crianças têm A noção de coisa flui. limite, mais tranquila vai sendo a casa. Exatamente. Exatamente, concordo plenamente. É isso que eu sempre oriento as meninas que estão comigo, né? Não é uma disciplina militar, mas é uma disciplina para que eles saibam o que é certo, o que é errado, né? O que é saudável, o que não é, né? Até onde, para que eles possam criar o repertório deles interno, principalmente as crianças, para que eles possam se defender do mundo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não vai estar lá a vida inteira para eles, né? Assim como os nossos pais também não estarão para a gente, né, a todo momento, mas é importante a gente fazer a nossa parte. E eu sempre falo, sermos pessoas melhores para nós e os nossos filhos, eles serem pessoas melhores para eles, não para a gente, né? Eu acho que isso é Verdade. muito importante. A gente tá aqui para isso, né? E colaborar e ajudar e deixar um legado aí para as pessoas. E Eu acho que não importa o que vamos você se faça. reinventando, sendo melhores amigas, melhores pessoas, porque Exato, é a tal da vibração, que aí tudo vai melhorando, né? Cada um fazendo a sua parte. exato. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Foi um Adri. Um prazer, beijo. Obrigada, sucesso para o programa meninas. UNA e Igualmente. muito obrigada por todo mundo que estava aqui. Obrigada. Foi divertido. Eu adorei conversar com a Patrícia. Espero que você também tenha gostado. Super beijo. Bem, Tchau. adorei. Até a próxima Uma live. delícia. Tchau. Tchau. Obrigada.